Graças a Deus que nos dá a oportunidade de poder estar mais uma vez falando um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero aqui meditar com os irmãos em um texto, da qual deixei aí como base, já escrito no tema dessa mensagem, que está inserido no livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 13. Que diz as seguintes palavras: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Meus amados em Cristo Jesus, eu quero aqui trazer uma rápida explanação a respeito deste texto. Embora ele seja um versículo que está aqui entre o capítulo 12 do livro de Romanos, em meio ao versículo 1 até o versículo 21, mas ele não foge ao contexto pela qual nós iremos nos relacionar. Nós estamos aqui diante de um texto, ou um versículo que se encontra no livro de Romanos, que fala a respeito de comunicai aos santos as suas necessidades. Aí ele vai e diz as seguintes palavras no final: comunicai ao santo nas suas necessidades e segui, ou vírgula, segui a hospitalidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias esses que das quais eu acredito que nem a geração passada já havia passado por tantas coisas que nós estamos vivendo. Nesse período em que nós estamos aí chamado de pandemia, em que ela tem feito e tem levado milhares de pessoas a sucumbirem diante dessa doença, ela veio, acredito que nada mais e nada menos, para demonstrar à sociedade de um modo comum que não existem pessoas que estão debaixo deste céu que seja melhor ou mais, que adquiriu mais coisas nesse mundo, que possa ser algo mais elevado do que outra pessoa diante dos olhos de Deus. Não. A Bíblia nos ensina claramente nas Sagradas Escrituras que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, eu aprendi que desde Adão até a última criança que ainda nascerá no ventre de uma mãe, aí você vai dizer, uma criança não tem pecado. Ela não tem pecado porque ainda ela não desenvolveu seu intelecto. Mas a partir do momento em que ela ter um certo tipo de consciência, ela já terá noção daquilo que é pecado e não é. Mas só que existe um pecado em que nós herdamos. E esse pecado, tanto aqueles que estão ainda para nascer como aqueles que já nasceram, já herdaram. É o pecado que nós herdamos da decadência lá do passado, como o primeiro homem chamado Adão caiu. Então, desde aquela época em que Adão havia já caído, nós estamos então debaixo de um jugo. Ou melhor dizendo, estávamos debaixo de um jugo. Esse jugo ele também já foi quebrado há mais de 2000 anos atrás, quando o segundo Adão ele se fez espírito vivificante. Esse segundo Adão ele se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E foi ele que da qual a conduzir a sua igreja na época em que o cristianismo teve aí uma grande explosão, tanto de milagres como de conversão de almas. Se você abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, você vai ver um grande milagre dado por Deus através do Espírito Santo, através das pessoas de Pedro, de Tiago, de João, dessas pessoas que fizeram um grande reboliço em sua época.
Mas é muito interessante que nós encontramos um texto que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Roma. E ele vai dizer assim: comunicai aos santos as suas necessidades. Aqui nós encontramos duas grandes dificuldades quando se trata em comunicar aos santos as suas necessidades. E esse texto ele tem sido de uma forma errada e equivocadamente interpretada pelos nossos irmãos cristãos que não são evangélicos. Quando a Bíblia diz aqui comunicai aos santos, ele não está fazendo alusão a comunicar algum tipo de imagem de escultura. Não, não. Pelo contrário, a Bíblia está fazendo alusão a você comunicar ao teu próximo. Aquele que está ali do seu lado dentro de uma igreja, aquele que está do seu lado no dia a dia de trabalho, aquele que de fato conhece as Sagradas Escrituras, que conhece que Jesus é o único e salvador de sua alma. Sendo essa pessoa conhecedor desse requisito que somente Jesus pode lhe trazer e produzir salvação para sua alma, ele se torna então um santo. A Bíblia diz no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que pela oração e pela palavra é santificado. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, a santificação significa o quê? Separação. O que é separação? Separação é separar de coisas das quais podem nos levar para o inferno. Irmão Rodrigo, será que eu consigo em minha totalidade separar dessas coisas e ter uma vida plena diante de Deus sem cometer nenhum tipo de pecado? Não. Nós não conseguimos viver dessa maneira. Nós estamos continuamente errando, estamos continuamente pecando, mas nós temos o Espírito Santo com a gente. E é o Espírito Santo que nos ensina, quando nós erramos, quando nós pecamos, a forma com que convém de nós nos achegarmos diante de Deus, para que Deus possa, então, nos cobrir com a sua graça e perdoar os nossos pecados. Irmão Rodrigo, isso que você está falando, você está equivocado, não existe respaldo bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 51 e leia a história do que o nosso irmão Davi ele vai dizer a respeito do Espírito Santo. Ele vai pedir a Deus para que Deus não retire dele o Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não conseguiria, de modo algum, obter o perdão diante de Deus. Então, irmãos, o primeiro equívoco que eu encontro nesse texto, e ele está aqui inserido, é de que as pessoas pensam quando comunicar aos santos é comunicar algum santo na igreja católica, algum santo feito de imagem, de escultura. Não é. É comunicar ao seu próximo que está ali congregando contigo dentro de alguma igreja, fazendo a obra de Deus e sabe que ele pode te ajudar nas suas necessidades. Mas aqui, neste contexto, nós encontramos duas grandes dificuldades. A primeira é de quem vai comunicar as suas necessidades. Vamos lá para que você possa entender. Nós estamos vivendo uma época, como eu já disse para os irmãos, época de pandemia, uma época de crise. E se nós não tomarmos cuidado, porque nós estamos vendo que o governo aí, o governo secular, o governo que nós chamamos de esquerda, ele está fazendo de tudo para tentar derrubar a presidência. Através desse colapso que aconteceu através dessa pandemia. E através da pandemia, então, estão fechando as inúmeras cidades. Os seus governadores em si estão aí fazendo vários decretos para usar de uma forma com que eles possam parar de qualquer maneira a economia do Brasil dela prosseguir. Mas só que nós acreditamos veementemente que Deus está sob o controle de tudo.
E se Deus está sobre o controle de tudo, eu creio que daqui a alguns meses nós teremos aí já um grande resultado a respeito da vacina que está aí já sendo distribuída no número de pessoas mais idosas. E chegará até mesmo até nós aí que tem uma idade bem menos elevada do que os tais. Mas o que eu quero com essa mensagem é trazer a respeito das necessidades que o teu próximo pode estar passando. Primeiro, é que um pai de família, em sua maioria das vezes, irmãos, eu sei e digo isso com total, com total, com total, é, com total forma de acreditar de que nós, os cristãos, trazemos conosco um tipo de vergonha. Nós ficamos, em sua maioria das vezes, racibiados, envergonhados de chegar no próximo e comunicar a ele dizendo: ó, estou passando por isso, eu estou precisando de uma ajuda neste momento. E com isso, as pessoas, em sua maioria das vezes, em contrapartida, aquele que está no lado B, que é aquele que pode ajudar, ele pode até dizer assim: ah, mas como que eu vou ajudar se da qual eu não fui comunicado de que essa pessoa estava passando por esse tipo de privação? Aqui existem dois grandes equívocos. Primeiro, aquele que está passando pelas necessidades, ela não quer comunicar ao teu próximo devido talvez à vergonha, devido talvez de não ter aí a cara, de ter consigo um orgulho, de não conseguir, em sua maioria das vezes, chegar diante daquele que pode lhe ajudar com algum benefício, com alguma ajuda momentária. A vergonha faz com que isso impeça. E do outro lado, em contrapartida, está aquele que pode ajudar, mas com que não ajuda porque simplesmente a pessoa não comunicou. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos comunicar. Mas só que nos dias em que nós estamos vivendo não são como nos dias antigos. Naquela época em que a igreja primitiva estava crescendo, a Bíblia diz que de um modo comum todos eles vendiam tudo aquilo que eles tinham e eles vinham e depositavam nos pés dos apóstolos, ao ponto de que nenhum deles que estavam ali, eles tinham algum tipo de necessidade. Por quê? Porque eles sabiam que fazendo esta obra, que era a obra de ajudar ao teu próximo, então eles tinham a consciência de que ninguém que estavam juntamente com eles haveriam de passar nenhum tipo de necessidade. Eu quero chamar a tua atenção para esse período. Período esse em que um pai de família, em sua maioria das vezes, ele tem vergonha de chegar e falar para você que ele está passando por dificuldades. Eu quero te chamar a atenção para aquele pai que tem aí 1, 2, 3 filhos pequenos. Eu quero te chamar a atenção para aquela senhora que, em sua maioria das vezes, já não tem o seu esposo. Ela não tem nem sequer, em sua maioria das vezes, uma renda para que ela possa ter as suas necessidades básicas supridas. Eu quero te chamar a atenção para o grupo de pessoas, em sua maioria das vezes, que está aí, desolado. Em que, em sua maioria das vezes, eles participavam do culto da tua igreja. Mas hoje, devido a essas dificuldades, eles se afastaram. Por quê? Porque eles achavam que ali seria o lugar de refúgio para eles. Nesse sentido. Por quê? Porque quando nós falamos em alimentar o próximo, nós temos que alimentar com a palavra de Deus, sim. Mas também temos que alimentar aquilo que nós chamamos de carne. As pessoas não vivem dentro de uma igreja simplesmente pelo aquilo que nós chamamos
de alimentar da palavra de Deus. Quando alimentamos da palavra de Deus, nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, ela está forte, ela está pronta para qualquer tipo de ocasião que vier contra as nossas vidas. Só que quando se falamos em alimento do nosso corpo físico, isso aí também é essencial. E em sua maioria das vezes existem pessoas no nosso meio que perderam seu trabalho. Pessoas que estão aí desempregadas já fazendo aí quase um ano. Pessoas que podem estar passando, podem não, eu creio de forma tão clara que está passando por terríveis provações nessa área. Porque se não há quem ajude, irmãos, as coisas não caem do céu. A gente sempre tem aquela lógica, né, de que a vaca dá o leite, mas ela não dá o leite se você não for lá colocar ela dentro do lugar onde se tira o leite e fazer todo o procedimento. Não. O leite não chega na sua mesa se você não fizer esse procedimento. Então eu quero te chamar a atenção para esse grupo de pessoas. E esse versículo ele termina com a seguinte frase: comunicai aos santos as vossas necessidades e segui-a. Existe um texto nas Sagradas Escrituras que me chama a atenção. O livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 8, diz as seguintes palavras: sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Necessidade básica de um profeta daquela época. Característica esta desta mulher em que nós deveríamos acatar para com as nossas vidas. Ela teve uma característica muito singular. Característica esta honrada. Por quê? Porque se você ler a história dessa mulher, você vai chegar à conclusão que ela era uma mulher abastada. Ela era uma mulher que não tinha necessidade de nada. Tanto é que ela vai dizer: eu não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo. E de fato diz a história que essa mulher é uma mulher muito bem de vida, ela era rica. Só que ela tinha uma necessidade consigo. E essa necessidade não era primordial na vida dela. A alegria daquela mulher era de viver no meio do seu povo, de contribuir, de ajudar o seu próximo. Pelo que a Bíblia nos ensina que ela, vendo então Eliseu, sempre que ele passava por ali, a vida de Eliseu chamou a atenção dessa mulher. Eu quero lhe fazer uma pergunta: será que o Espírito Santo, nos dias em que nós estamos vivendo, não tem feito você chamar a atenção de ninguém? Será que você não tem será que você não tem como essa mulher, essa percepção da visão de ver e entender que existe alguém que pode estar passando por algum tipo de privação? Não que Eliseu estava passando fome, mas a Bíblia diz que ela viu a necessidade e o reteve para comer pão em sua casa. E quando assim ela o faz, a Bíblia diz assim que ela vai chegar diante do seu marido e ela vai dizer as seguintes palavras ao seu marido: eis que eu tenho observado, ela tem visto, olhado, e observando ela, a Bíblia diz, ela vai dizer ao seu marido que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela vai dizer: eu tenho observado, eu tenho visto que este homem aí que sempre tem passado por nós aqui em Sunem, este homem é um santo homem de Deus. Aí ela vai propor ao seu marido: façamos-lhes
um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para que ali se recolherá. Cuidado com o próximo. Por isso que a Bíblia diz: comunicai aos santos as suas necessidades. Quando dizemos comunicar, a pessoa tem que falar, mas nem sempre a pessoa vai falar. Em algumas vezes o Espírito Santo vai tocar em alguém e alguém vai saber das suas necessidades. Quando essa mulher ela viu que tão somente o pão não bastava, ela vai lhe dar um quarto, ela vai dar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que todas as vezes que Eliseu passasse por ali, ele pudesse repousar em sua casa. Até que de um modo bem comum, a Bíblia diz que ele vai se deitar naquela cama. E a Bíblia então diz que Eliseu vai dizer para Geazi, o seu moço: chama a Geazi. Ele vai chamar Geazi, e quando Geazi está diante dele, ele vai falar assim: chama-me a essa sunamita. E chegando a sunamita diante dele, a Bíblia diz as seguintes palavras: eis que tu tens nos tratado com tanto desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Irmãos, é tão difícil de acreditar nisso, de que pessoas que habitam no meio do nosso povo, que se chamamos cristãos, tem aí uma tão desigualdade acontecendo no nosso meio. As pessoas não estão preocupadas com essa área de amor ao próximo de forma alguma. Existem pessoas que têm aí uma conta de banco, e isso aí, glória a Deus por isso, tão abastada, tão boa, tão cheia. Eu sei que foi fruto do seu trabalho, foi Deus que te abençoou, e hoje você tem tudo isso que você tem. Mas eu quero te chamar a atenção a respeito disso. Houve um homem nas Sagradas Escrituras, em uma parábola, em que ele estava passando um período muito glorioso da sua vida. Ele havia tido uma grande colheita. E não tendo um lugar onde colocar tudo aquilo que ele havia recolhido, ele pensou consigo em construir um outro celeiro, para que ele pudesse colocar tudo aquilo que ele já havia recolhido, porque ele estava tendo muito ganho diante de Deus. Tinha uma vida muito próspera. Só que ouviu-se uma voz dizendo: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Eu não estou te falando para você pegar todas as tuas economias e sair distribuindo por aí a rodo com as pessoas, de maneira alguma. Mas eu quero te chamar a atenção para que você possa estar aí. Quero te chamar a atenção para que você possa estar aí olhando para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter aí talvez o refrigério momentâneo daquilo que eles estão passando. Porque para onde nós iremos lá no céu, não entra a vestimenta, não entra bornal, não entra carteira, não entra cartão de crédito,
Não entra o dinheiro que você tem aí na poupança. Mas lá existem livros. E nesses livros estão sendo postos tudo aquilo que você tem feito, quer seja coisa boa ou quer seja coisa ruim. E eu quero te convidar você a fazer o bem ao próximo, enquanto você ainda está com vida. Aquela mulher, ela vai se ausentar diante de Eliseu e vai dizer para Eliseu, ela vai tirar toda a responsabilidade sobre os ombros de Eliseu, dizendo para ele as seguintes palavras. Ela vai dizer assim, olha para que você possa ter entendimento do que ela vai dizer. Eu habito no meio do meu povo. Eu sei a necessidade de todos que estão do meu lado. Eu conheço aqueles que estão comigo. Eu não tenho necessidade de nada. Mas mesmo assim, então, a Bíblia diz que Geazi observou, viu que ela não tinha filho. E não tendo filho, que era uma das dádivas advindas daquela época, como nos dias de hoje, ter um filho em casa, Eliseu vai liberar sobre ela uma palavra profética, que ao tempo determinado ela abraçaria uma criança. Essa criança cresce e um dia com seu pai, essa criança tem fortes dores de cabeça. E ela vai a óbito. E indo a óbito, essa criança, essa mulher, ela sabia o endereço certo. Ela sabia que não adiantava ir até Geazi, não adiantava ir até o rei, não adiantava ir a ninguém de sua comunidade. Ela sabia que somente uma pessoa poderia resolver o seu problema. E essa pessoa era Eliseu. E ela foi. Eliseu, por um dado momento, usa até do seu moço e pede para que ele corra até a frente com o seu bordão e que ele pudesse então ver o que haveria de acontecer com o menino. Nada acontece. Eu entendo isso através deste texto, que existem coisas que será exatamente para você fazer. Não será outra pessoa senão você que irá realizar isso na vida de alguém. E se Deus já tem tocado no teu coração, irmão, não endureça o teu coração nesses dias. Abra o teu coração. Existem pessoas que estão aí passando dificuldades tremendas. Você não tem noção. Ou você tem noção e tem fechado os olhos para essa parte. Mas eu quero aqui hoje, como um amigo seu, como alguém que o Espírito Santo tocou no coração para tentar te fazer lembrar que devemos comunicar ao santo as nossas necessidades. Os santos é a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe nesta tarde. Fique com essa palavra. Espero que você medite. Poderia entrar em outros vários aspectos, mas não conseguirei. Estou com esse celular ele está descarregando muito rápido e é o único que eu tenho. Então eu quero te fazer esse apelo. Olhe mais para o teu próximo. Porque muitas vezes aquele arroz que está sobrando na tua casa aí é o que está faltando na casa do teu irmão. Aquela lata de óleo, aquele feijão, aquele macarrão, aquele litro de leite, aquele alimento não perecível que está na sua casa, está sobrando aí na sua, o que pode estar faltando na casa de alguém. Que Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e ore pela minha vida em nome de Jesus.